de São Paulo de forma virtual. Havendo um número regimental, eu declaro aberta a reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, convocada nos termos regimentais, com a finalidade de ouvir o secretário da Fazenda e Planejamento, senhor Henrique Meirelles, que irá demonstrar o cumprimento das metas fiscais do segundo e terceiro quadrimestres de 2020, conforme previsto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2020, Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu solicito à secretária a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Paulo Fiorilo. Solicito a dispensa e que se considere lida a ata. Regimental, está dispensada a leitura da ata da reunião anterior. Antes de darmos início, quero dizer aqui os nomes dos deputados que estão presentes. Deputado Paulo Fiorilo. Presente. Deputado Estevão Galvão. Por gentileza, deputado, se puder ligar o som. Deputado que está sem som, está sinalizando, por favor. Perfeito, deputado. Deputado Ricardo Melão. Presente, presidente. Obrigado, deputado ex-presidente Wellington Moura. Deputado Alex da Madureira. Deputado Alex da Madureira. Presente, presidente. Obrigado. Deputado Delegado Olim. O deputado agora garantiu no recurso no... Deputado Delegado Olim, ligar o microfone. Presente, meu presidente, bom dia a todos. Obrigado, delegado Olim. Obrigado pela presença. Deputado, estão presentes também o líder do governo, deputado Carlão Pignatari, a líder do PSDB, a deputada Carla Morando, e o deputado Itamar Borges. Então, nesse momento, quero passar a palavra, no tempo regimental, para que o secretário, doutor Henrique Meirelles, que veio acompanhado da sua equipe, registrar a presença do Tomás Brugnac, que é o secretário executivo, o Diogo Colombo, chefe de gabinete, o Gustavo Lei, coordenador da administração tributária, e Emília Chicami, coordenadora da administração financeira, e o Roberto Yamazaki, subsecretário de Planejamento, Orçamento e Finanças. Tunzi, não sei se eu falei corretamente, no caso não, o assessor técnico de gabinete, e a Fernanda Dadário Dionísio, assessor técnico de gabinete. Então, primeiramente, cumprimento ao secretário, obrigado, doutor Henrique Meirelles, mais uma vez, pela sua presença na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Pela ordem, presidente. E pela ordem, deputada. Para registrar minha presença, porque o meu nome não foi chamado. Presente, presidente. Peço desculpas, deputada doutora Damares também está presente. E mais então, retornando, deputado, secretário, quero agradecer a sua presença, de toda a sua equipe, para poder trazer o relatório da gestão fiscal do segundo e do terceiro quadrimestre de 2020, que foi um ano muito turbulento, um ano preocupante, principalmente em relação às finanças, em relação à nossa economia, a retomada da economia que todos nós esperamos que aconteça neste ano de 2021. Então, passo a palavra para Vossa Excelência, que tem o tempo regimental aí de 15 minutos, para poder trazer aí uma explanação sobre o relatório da gestão fiscal. Obrigado, secretário. Tem a palavra. Ligar o microfone, secretário, por gentileza. Obrigado, presidente. É uma satisfação e uma honra estar mais uma vez aqui, presentes, discutindo com os senhores e apresentando o relatório de um ano, de fato, muito difícil e muito importante sobre todos os aspectos. Evidentemente, o aspecto mais importante, o aspecto de saúde, preservação de vida das pessoas, agora com a grande esperança e, ao mesmo tempo, um grande desafio, que é a vacina, porque temos que vacinar aí toda a população, e, por outro lado, as consequências econômicas disso, que levaram, evidentemente, a consequências também tributárias. Vamos falar exatamente sobre isso, começando agora
o fato de que, no primeiro momento, quando nós estávamos no pior momento da pandemia, em cerca de abril, maio, junho, por aí, a previsão de queda da arrecadação era forte, né? Porque nós tínhamos tido uma queda brutal. O produto, para você ter uma ideia, o produto brasileiro, o PIB, caiu no segundo trimestre em relação ao primeiro quase 10%. Então, o reflexo na economia foi todo muito forte e isso teve, então, a consequência da queda também da arrecadação. Mas, através de toda uma série de iniciativas tomadas e o fato de que a economia de São Paulo se recuperou mais fortemente do que a economia brasileira, com maior rapidez, já terminando o ano dentro de uma trajetória de crescimento, sendo que o segundo semestre já mostrou a economia de São Paulo crescendo de uma forma muito importante, terminando o ano de uma maneira que a nossa previsão pode, que nós vamos confirmar isso essa semana, através da divulgação dos números da SEAD, mas as previsões iniciais são de que deve ter dado, inclusive, um número positivo de crescimento da economia de São Paulo, quando as previsões para a economia brasileira são de queda de cerca de 4 até 4,4%. Mas vamos, então, começar mostrando os resultados. Eu pediria, então, que fosse projetado o primeiro slide, por favor. O relatório de gestão fiscal, próximo slide. Por favor. Próximo. Muito bem. Então, temos aqui os indicadores fiscais. Tá? Nós temos, portanto, os números principais previstos na legislação. Então, o resultado primário foi um resultado positivo, um superávit de 19,9 bilhões de reais. De novo, um resultado melhor do que o esperado, em virtude de uma recuperação forte da economia e da arrecadação nos últimos meses, particularmente no mês de dezembro. Nós tivemos aqui, portanto, o resultado primário e a meta anual era de 4,7 bilhões. Portanto, houve um resultado bastante favorável em relação à meta. De novo, o que aconteceu no final do ano? Foi algo que essa recuperação forte da economia no final do ano era previsto, principalmente o fato que a economia de São Paulo teve um desempenho realmente muito forte. Nós temos tomado várias iniciativas para isso, etc., a retomada da confiança e tudo isso em função, primeiro, de toda uma organização de reabertura, de restrição ao funcionamento, etc., de uma forma organizada, com protocolos, e depois, evidentemente, com expectativa da vacina. Mas vamos, então, em frente. A receita corrente líquida, ela foi de 165 bilhões versus 169 e 152 em 18. Sendo que no segundo quadrimestre, ela, aqui, acumulado 12 meses, portanto, terceiro quadrimestre de 19 e os dois primeiros de 20, nós tivemos aqui 161 bilhões. Né? Aqui nós tivemos, em relação ao período anterior, um crescimento nominal de 2,98%, mas, descontando-se a inflação do IPCA, houve uma pequena queda de 0,2%.
29. Mas, de qualquer maneira, foi, de fato, um resultado muito importante, forte. O resultado previdenciário foi um aporte, um déficit de 27 bilhões, 3 milhões de reais, dos quais 6,7 foi a contribuição patronal, a contribuição dos segurados 6,4 e despesas previdenciárias totais 42,3, portanto, houve uma necessidade de aporte de recursos do Executivo de cerca de 27 bilhões. O pessoal executivo, dividido pela receita corrente líquida, foi 45,8, estritamente dentro da lei da responsabilidade fiscal. O pessoal executivo líquido, portanto, foi de 74 bilhões,9 e um crescimento de 5,4 em relação ao período anterior. Para o segundo quadrimestre, 71,3, porque pegou o último quadrimestre de 19. Temos aqui, então, um resultado nominal com um déficit de 5,7 bilhões, com uma meta anual que era um déficit de 19. Então, foi substancialmente melhor, porque aqui envolve também pagamento de dívida, etc. A dívida líquida consolidada sobre a receita corrente líquida 1,65, ela 1,66 no segundo quadrimestre, de novo, completamente dentro dos limites da legislação, e a dívida consolidada sobre a receita corrente líquida 1,99, também totalmente enquadrada nas normas legais. Próximo slide, por favor. Receitas totais, então, aquilo que mencionamos, nós tivemos uma receita total em 20 de 229,491, com um crescimento de 3 bilhões e 900 em relação a 19. De novo, essa recuperação que aconteceu no final do ano, que foi o grande responsável. E receitas correntes, portanto, de 226, e receitas de capital de 2,8. Né? A receita de capital são, basicamente, as receitas de alienação de bens, operação de crédito, transferência de capital, etc. E a receita corrente é a receita tributária, contribuições, patrimonial, transferência, correntes, etc, etc. Então, houve um ganho, um aumento em relação a 19 de 6,9, e as receitas de capital, no entanto, caíram um pouquinho. Mas o fato é que a receita total aumentou 3,9 na medida que as receitas correntes aumentaram 3,9 e as receitas de capital caíram metade disso, 3 bilhões. Tá? Portanto, as receitas de capital são a receita, portanto, de alienação de bens, operação de crédito, transferência de capital e etc. Isso tudo foi resultado, evidentemente, do nível da economia mais baixo. Próximo, por favor. Receitas correntes. Então, nós temos aqui o total de 226 bilhões, com um crescimento de 6,9 em relação a 19. As receitas tributárias, elas são tais que elas são compostas de ICMS, IPVA, TCMD, imposto de renda e etc. E outras receitas tributárias. As receitas tributárias cresceram de 185,2 para 186, com um crescimento de 959.
IPVA cresceu, ICMS cresceu menos, cresceu 274, mas o IPVA cresceu substancialmente mais, cresceu 8,26. Portanto, o IPVA sofreu menos porque é um processo normal, onde no início do ano, principalmente antes de fato da expansão forte, aumento dos casos de contaminação e da pandemia, as pessoas já fizeram o seu pagamento, etc., e pagaram o seu IPVA. Então, esse teve um comportamento menos afetado. Nós tivemos receitas de contribuição com uma pequena queda e receita patrimonial, uma queda um pouquinho maior, mas nós tivemos aqui, nas transferências correntes, um aumento de 10 milhões. Transferências correntes foram resultado principalmente de transferências federais, né? E que disseram respeito à Lei 173, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, trabalho grande que os estados fizeram, etc., foi a compensação pela perda do ICMS. E depois, transferências também para a saúde e etc. Em resumo, tudo isso foi o resultado de um trabalho grande e intenso, mas que gerou, portanto, esse aumento aqui substancial de receita corrente, né? Que foi esse aumento aí, total, portanto, de 6,9 milhões. Próximo slide, por favor. Aqui nós temos a contribuição do ICMS pelos diversos setores da economia, aqui fazendo uma comparação de longo prazo, só para nós termos uma noção disso, desde 1995. Então, nós temos aqui uma queda sistemática da indústria até o início aqui desse século, veio caindo fortemente durante os 90 até 2006, 2007, recuperou um pouquinho, estabilizou, voltou a cair, principalmente durante a recessão de 16, 17, e agora recuperando, crescendo um pouco. Isso aqui é a participação total da indústria na arrecadação do ICMS, que reflete exatamente a participação da indústria na economia como um todo, não só em São Paulo, como no Brasil. Por outro lado, nós temos um crescimento grande de comércio e serviços. É um processo que está se acentuando, na realidade, recentemente, porque grande parte dos serviços eletrônicos, virtuais, etc., como nós estamos aqui usando, todos esses serviços todos são cada vez mais contribuintes do ISS e não do ICMS, necessariamente. Está havendo aqui uma série de discussões nesse sentido, mas esta é a norma hoje. Então, nós temos aí, portanto, um crescimento do comércio e serviço, mas, apesar disso, o ICMS no comércio e serviços também tem crescido, porque o comércio e serviços tem crescido substancialmente. Então, nós temos aí um aumento de comércio e serviços também no ICMS para 39,4%, e aqui nós temos comércio, que evidentemente é aqui menos afetado por essa questão virtual, porque é um outro tipo de comércio, mas principalmente na pandemia, mas que pagam ICMS, e tem também os serviços que não são necessariamente virtuais, pagando ICMS, e, portanto, isso aí influencia bastante. E uma parte dos serviços virtuais também pagam ICMS. Então, nós temos aí esse aumento importante. E os preços administrados com a queda. Tá? Então, basicamente é isso. Próximo slide, por favor. Receita de capital, aqui nós temos uma queda.
Quais são as receitas de capital? Primeiro, operações de crédito. Foi um ano de menos atividade, obras que pararam por causa da pandemia, etc. Foi um ano atípico. Nós estamos retomando, foi retomado agora com toda a força, mas houve aquele todo período aí, do segundo trimestre e depois do terceiro trimestre, que todo o ritmo de atividade caiu muito. Então, uma queda aí de operações de crédito, uma alienação de bens um pouquinho, amortização de empréstimos também, principalmente por renegociações e etc. Transferências de capital caíram e principalmente aqui outras receitas de capital, no caso representado pelo ingresso de depósitos judiciais. Resumo, tudo isso aqui é resultado da queda da atividade econômica no ano de 2020 em função da pandemia. Próximo slide, por favor. Despesas totais, nós tivemos pessoal em cargos aumentando de 91,5 para 96,5, de 19 para 20, uma diferença de 5 bilhões, mas os ativos não aumentaram, caíram um pouquinho, tá? De 52,9 bilhões para 52, uma queda de 862,9 milhões de reais. O que subiu um pouco foi exatamente os inativos e pensionistas. Apesar aqui da reforma previdenciária, etc., é muito importante, está a ser feito, senão esse número seria insustentável. Mas nós temos aqui o aumento normal do número de inativos, pensionistas, etc., que tem um processo de crescimento natural. As pessoas se aposentando, etc., e tudo isso já acertou um pouquinho também durante esse período de pandemia. Muita gente que já tinha o direito de se aposentar e durante a pandemia, por uma razão ou por outra, resolveu então exercer esse direito e já se aposentou. Custeio aumentou um pouquinho só, 2,6 nominal real, descontado o IPVA, caiu 0,6%, e, portanto, isso mostra o esforço aqui exatamente de contenção. Transferências funcionais a estados e municípios se manteve relativamente estável, aumentou um pouquinho. Sentenças judiciais também relativamente estável, aumentou um pouquinho. Serviço da dívida caiu muito, isso é um número importante. Amortizações, etc. Basicamente, esse é o grande resultado da toda a negociação feita com o Congresso Nacional e a aprovação da Lei 173, que antecipou, adiou o pagamento da dívida, principalmente da dívida com o governo federal, mas também os bancos federais, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e etc. Tudo isso foi adiado, o pagamento incorporado ao principal da dívida. Portanto, um trabalho muito importante, muito bem feito, necessário, absolutamente necessário, porque isso aí foi durante o ano da pandemia. E, portanto, houve aqui uma diminuição do pagamento de juros e amortização ao governo federal. Juros e encargos da dívida, 2,9%, e amortizações da dívida, como mencionei, 3,8%. Portanto, isso aqui foi um trabalho de grande relevância feito por todos os estados em conjunto com o Congresso Nacional. Participamos diretamente, um trabalho muito importante. E os investimentos, né, do orçamento fiscal
e da Seguridade Social, nós tivemos aqui um aumento de 1,6 bilhões de reais, de 9,4 para 11,1. As despesas totais, portanto, somando 2.221, caíram um pouquinho, tá? Principalmente pelo serviço da lista. Muito importante, e o compensado um pouco pelo aumento natural das outras despesas, como, por exemplo, em ativos de pensionistas, mas ainda um saldo aqui de economia aqui de cerca de 4,3 bilhões de reais. Despesas correntes, por outro lado, de 208,6 caiu para 206, uma queda de 1,4, e despesas de capital caiu um pouquinho também. Portanto, nós tivemos aqui receitas totais de 229,4, com receitas tributárias de 186,8. Portanto, esse é o resumo exatamente das despesas totais, e eu fiz aqui uma comparação com as receitas. Vamos em frente. Próximo. Os investimentos agora, né? Basicamente, são todos os investimentos, exceto despesas de capital, que são as sentenças judiciais. Então, as 7 sentenças judiciais, nós temos aqui 7 bilhões e 300 subindo para 8 bilhões e 100, uma diferença de quase 800 milhões de reais, e as inversões financeiras aumentando um pouquinho, de 2,100 para 3, normal, pelo tamanho aí do balanço do setor público de São Paulo. O subtotal do orçamento fiscal e seguridade social, portanto, nesse caso, de investimentos, de 11 bilhões e 100, subindo 1 bilhão e 600, e as empresas estatais não dependentes investiram aí 4,6 bilhões de reais, portanto, um total de 15.846 versus 13 bilhões e 600 de 2019. Apesar do ano muito difícil, apesar de um ano dramático para o país e para São Paulo, nós conseguimos ainda ter um certo aumento, um aumento aqui de 2 bilhões e 200 milhões de reais nos investimentos. Próximo slide, por favor. Falando agora do regime próprio da Previdência, né, nós temos aqui, portanto, a evolução das diversas fontes, né? Nós temos aqui a compulsão das receitas previdenciárias. Então, de 42,36 bilhões, evidentemente que a contribuição aqui mais relevante é o aporte do Tesouro, de 27,3 bilhões de reais. Nós tivemos aqui uma contribuição patronal que cai um pouquinho, em virtude, principalmente, não só da situação da economia, mas também a própria reforma. Aqui nós temos também a contribuição do servidor, né, de 4,85. Então, nós temos aqui, portanto, subindo, agora sim, mostrando isso para 19. Vamos mostrar agora 20, um total de 42,36, 27 aqui
o aporte do Tesouro, 6,78, que foi aqui exatamente a contribuição patronal, como eu mencionei, mas o servidor aumentou bastante para 6,4, aquele produto da reforma, com o aumento da contribuição feito com o objeto da reforma. Próximo slide, por favor. Nós temos aqui o resultado primário, agora, de 2020, receitas primárias totais crescendo por 5,7 bilhões para 227, com crescimento nominal 2,6 e uma queda real de 0,6. Receitas primárias correntes. Receitas primárias totais, portanto, 5,7. Receitas primárias correntes subiu, mas as receitas primárias de capital, de fato, caiu um pouquinho, né? E então nós temos aqui que levar em conta de novo todos esses efeitos que já mencionamos. O superávit primário subindo aqui para 19,9 bilhões, subindo um pouquinho, de 18. Uma boa parte disso foi usado para amortização, serviço da dívida, de juros, do capital, de despesa primária é antes do pagamento da dívida e dos juros. E tem uma parte aqui que realmente será usada esse ano em investimentos. Isso é muito importante, essa informação, no sentido que nós podemos aumentar, de fato, os investimentos nesse ano. A meta, o superávit primário, portanto, foi de 19,9, a meta era de 4,7, havendo, portanto, um aumento aqui bastante relevante. A meta tinha subido 640, mas o resultado real aumentou 1 bilhão e 600. Vamos em frente. Agora, aqui temos o quadro, a demonstração do quadro da dívida. Dívida consolidada aqui para 2020, atingindo aqui o número de 328 bilhões, ponto 5, e ela tem como dívida imobiliária zero, mas não há emissão de títulos, mas a dívida contratual 301 bilhões e precatório de 26. As deduções aqui, nós tivemos 56 bilhões de reais, dos quais a disponibilidade de caixa bruta de 30 bilhões,9 e a venda financeira de 27. Portanto, nós temos aqui a dívida consolidada líquida de 277, portanto, aqui, e se íamos aqui para o terceiro quadrimestre, portanto, de 20, nós chegamos, então, um total de 328, deduções de 55,9, disponibilidade de caixa 46, haveres financeiros 27, a renda a pagar processado 17,9, e nós temos no final, por exemplo, a dívida consolidada líquida de 272,4. Essa sim é regulada pela lei da responsabilidade fiscal, está bem dentro da lei da responsabilidade fiscal, na medida em que o limite é 200%. Então, nós temos aqui exatamente a demonstração clara de que estamos bem dentro do que é demandado e previsto pela lei
da responsabilidade fiscal. Isso é, de fato, muito importante, porque é uma questão fundamental aqui da administração do setor público no país. Hoje é exatamente a estrita aderência à lei da responsabilidade fiscal, que é o nosso caso. Limite de 200, tivemos em 165. Portanto, próximo slide, por favor. Mostramos aí a trajetória da dívida consolidada, líquida. Ela esteve acima do limite legal aqui, no início do século, digamos, 2001, 2002, 2003, 2004. Caiu bastante aqui, e dos tempos todos de expansão econômica, depois que tivemos aí em 2004, 2005, 2006, etc. E foi um período muito importante, que eu tive a oportunidade de acompanhar muito perto, na época, como presidente do Banco Central do Brasil, e trabalhando intensamente nisso, com a formação de política monetária, de maneira que permitisse a expansão do país num momento muito importante, onde controlamos a inflação, etc., e aumentamos as reservas, isso deu mais confiança e condições nas empresas de investir, houve um aumento muito grande do investimento estrangeiro. O país cresceu muito nesse período, isso teve reflexo no país como um todo, mas na dívida aqui no estado de São Paulo houve um reflexo importante. A exceção de 2015 e 2016 aumentou a dívida de São Paulo nesse período, como estava farto, como de praticamente todos os estados da União e das empresas e pessoas físicas também. Foi um momento difícil da economia brasileira, foi a maior recessão da história do país até aquele momento, e a partir daí tivemos com um trabalho feito, aprovação do teto de gastos, etc. Eu participei também diretamente disso como ministro da Fazenda. Nós tivemos, então, um país numa queda gradual após esse momento, com a dívida líquida, portanto, atingindo agora 1,65 da receita corrente. E isso, de novo, bem dentro dos limites legais da lei da responsabilidade fiscal. Agora, passando para o próximo slide, por favor. Despesas do pessoal, começando aqui com o Poder Executivo, despesa bruta, chegando aqui no terceiro quadrimestre de 2020, que eu vejo aqui, que é o objeto desta apresentação. Nós tivemos a despesa bruta, portanto, atingindo aqui 81,2 bilhões de reais, que é 49,27 da receita corrente líquida, ativos aqui 42 e servidores inativos 38,9. Quando nós temos aqui as deduções desse número, de 6,2 bilhões, temos indenização por demissão, deduz as decorrentes de decisão judicial, né, que no terceiro quadrimestre, o ano de 2020 foi zero, e também nós tivemos aqui as despesas de exercícios anteriores, no valor de 723 milhões, e o inativos e pensionistas com 5,5 bilhões. As despesas líquidas com o pessoal, 74,9 bilhões, dos quais limite prudencial, aqui muito importante, novamente, nós tivemos aqui a despesa líquida com o pessoal de 45,48, o limite prudencial 46,55,
e o limite máximo 49. Portanto, este é o quadro que eu gostaria de apresentar referentes às despesas de pessoal. As despesas agora de pessoal em todos os poderes, nós temos aqui o quadro, então, aqui para 2020, onde temos aqui o limite máximo para todos os poderes de 60%. E vemos que o total foi de 53% do pessoal em encargos sobre receita corrente líquida. Então, esse número tem um limite máximo de todos os poderes de 60%, e nós tivemos aqui no nível de 53,86%. Agora, nós temos o limite máximo, agora para o executivo, de 49% e o prudencial de 46,55%. E nós também estivemos com um nível abaixo desse, de 45,48%. Portanto, mostra muito bem a estrita obediência que nós temos aqui aos limites da lei da responsabilidade fiscal, limite máximo, limite prudencial para o pessoal executivo, limite máximo para todos os poderes. Isso mostra um enquadramento rigoroso aqui na lei da responsabilidade fiscal. Agora, vamos, em seguida, para o próximo slide, por favor. Operações de crédito. Tem aqui todas as operações desembolsadas de financiamento interno, Tamoios, complexos hospitalares, corredor Itapevi, São Paulo, Deixandira, Vila Iara, de Osasco, construção da Via 17 Ouro, Congonhas e a conexão com a rede metropolitana. E o financiamento externo, a expansão da linha 5, Lilás, do metrô, BIRD, metroviárias, programa de investimentos rodoviários, etc., fortalecimento da gestão da saúde, expansão da linha 5, programa de transporte, etc., etc., etc. Em resumo, este é o quadro para os financiamentos externos. O total, portanto, um total de 1 bilhão e 300, né? Onde, portanto, tivemos aqui 325 de interno e 1,36 de externo, operações desembolsadas. Além disso, nós tivemos uma visão importante, o total de operações de crédito, portanto, 2.255, de novo, totalmente dentro do limite. Basicamente, esse é o quadro da apresentação que eu gostaria de fazer aos senhores e senhoras, excelências parlamentares, e tenho agora a grande satisfação de responder a perguntas, ouvir as observações, sugestões e etc. Obrigado. Presidente, por favor. Obrigado, secretário, pela todas as informações, e coloco, então, os deputados que querem se inscrever para poderem, então, nesse momento, fazer isso através do chat. Nesse momento está inscrito o deputado Paulo Fiorilo e o deputado Ricardo Melão. Então, passo a palavra ao deputado Paulo Fiorilo e peço até, devido à agenda do secretário, a gente sabe que o secretário
é uma agenda muito extensa no nosso Estado, para que os deputados possam, então, primeiro fazer as perguntas, e o secretário irá respondê-las, com certeza disso, e qualquer dúvida, eu volto a palavra ao deputado por alguma questão que possa ter surgido alguma dúvida. Então, passo a palavra ao deputado Paulo Fioril, tem um tempo regimental de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Secretário, eu queria agradecer a presença do senhor e gostaria, antes de iniciar as minhas perguntas, se o senhor pudesse, ou a sua assessoria, encaminhar para a comissão quais foram as alienações de bens e operações de créditos específicas que ocorreram a frustração de receita. Me preocupa, secretário, porque eu tenho observado que desde 2019 a projeção apresentada no orçamento está muito acima daquilo que se executa. Esse ano, a queda é quase 50% se comparado com o ano anterior. Então, se o senhor pudesse, não precisa ser agora, mas se para que a gente tivesse condições de avaliar melhor a proposta orçamentária que será enviada à casa no final do ano. Bom, vamos às minhas perguntas, secretário. No primeiro quadrimestre de 2020, o governo previa um déficit de 19,4 bilhões, mesmo já tendo sido aprovada a lei federal, que o senhor fez referência, 173 de 2020, que garantia a suspensão da dívida e a compensação de receitas. O governo mantinha um número, estipulando a narrativa de que ocorreria um rombo nas contas. Aliás, fruto de vários debates que fizemos aqui com o senhor, em que nós afirmávamos que a projeção podia estar sendo excessiva. Por que esse valor não se confirmou? O senhor considera razoável um superávit orçamentário primário e caixa dessa magnitude em um cenário em que demandamos intenso gasto em políticas sociais e de saúde? A prioridade do governo foi agir para combater a pandemia ou apenas preocupou-se com o resultado superavitário, como fazer caixa? Se eu observar aqui, o senhor mesmo reconhece que o resultado, a meta foi batida em 4 vezes mais do que aquilo estabelecido, de 4,7 para 19,9. Segundo, os recursos da dívida pública que o Estado de São Paulo deixou de pagar à União, cerca de 13 bilhões, e aqueles oriundos da compensação pela perda de receita, deveriam ser aplicados preferencialmente no combate à pandemia, conforme determina a Lei Complementar 173. O governo cumpriu essa determinação? Quanto de recursos do Tesouro do Estado, em especial de recursos de impostos, foi aplicado no combate à pandemia de Covid-19? E quanto foi aplicado e acabou no caixa do Estado? 3. Em 2020, o Estado só executou 62 milhões dos 193 milhões orçados para a função trabalho, deixando de aplicar 131 milhões. O programa Frentes de Trabalho teve uma diminuição de quase 44% frente ao orçado, tendo sido aplicado 22,4 milhões dos quase 40 milhões previstos. Somente com recurso que não foi gasto com a função trabalho, seria possível ampliar as frentes de trabalho em 6 vezes. O secretário poderia explicar por que esses recursos não foram usados, considerando a necessidade primordial de manutenção de renda e geração de emprego, nesse momento tão difícil da pandemia? Até porque, secretário, se a gente observar não só o superávit, mas aquilo que o Estado conseguiu ter em caixa no final do ano, possivelmente nós poderemos melhorar esses programas, mesmo os anunciados pelo governo agora. 4. O motivo de projeção atuarial da Previdência dos Servidores apresenta um déficit de 23 bilhões em 2020 e com valores crescentes. Em 2021, o déficit será de 24,1. As receitas só cresceriam de 2019 a 2021, sendo que a partir de 2022 começam a decrescer. Até o ano de 2019, o governo apresentava esse demonstrativo sempre equilibrando receitas e despesas. A partir de 2020, apresenta esse novo demonstrativo com déficit. O senhor podia explicar por quê? A reforma da Previdência parece não ter apresentado nenhum êxito, mesmo tendo acionado mecanismos para confiscar a aposentadoria daqueles que ganham abaixo do teto do INSS. Por que isso acontece? O que o Estado pretende fazer para lidar com isso?
Nós recebemos na Assembleia, secretário, uma série de reclamações que pagar valores muito acima daquilo que eles já contribuíam. E olhando a tabela que o senhor apresentou, os servidores tiveram um aumento na contribuição de 32,57%. E o aporte do Estado cresceu 23,7%. Na contribuição patronal, a gente teve uma redução. Secretário, essa reforma da Previdência, como nós dissemos, não deveria ter sido revista, até porque, possivelmente, daqui a pouco a gente vai ter que discutir uma outra reforma. Me parece que essa saída não foi a melhor, até porque tira dos aposentados e não resolve o problema do déficit. 5, senhor secretário. Em 2020, era previsto para a receita de concessões a quantia de 338 milhões, e só foi arrecadado 183 milhões, uma redução de 155 milhões, ou aproximadamente menos 46%. Qual o motivo da queda dessa receita, já que mesmo em 2020 o montante previsto era significativamente menor que nos anos anteriores? Quais concessões não foram exitosas, tiveram seus recursos frustrados? Se o senhor pudesse nominar. 6. Em 2020, a previsão das despesas com parcerias público-privadas, PPP, exceto das estatais, não dependentes, eram de 2,25 bilhões, e só foi executado a quantia de 1,5 bilhão. Mesmo com o discurso de que é possível investir mais com essas parcerias, deixaram de ser aplicadas na linha 6 laranja, 94,8 milhões na PPP da FURB, 6 milhões para complexos hospitalares, 261 milhões na rodovia dos Tamoios, 50 milhões no SIM da Baixada Santista. Qual a avaliação da Secretaria sobre essa baixa execução e qual a perspectiva para 2021? 7. A partir da emenda 108 de 2020, que tornou o Fundeb permanente, a Constituição Federal vedou o pagamento de despesa com aposentadorias inativas dos recursos aplicados no ensino. Em 2020, dos 43,6 bilhões aplicados, 32,3 da receita, 9,6 bilhões foram gastos com a insuficiência da Previdência. Faria a aplicação cair para apenas 25,1 da receita, portanto, inferior aos 30% que determina a Constituição Estadual. Até quando o governo descumprirá a Constituição Estadual? Como o Estado lidará com a determinação da emenda 108/2020? E se isso não compromete uma política de reajuste salarial aos professores que já poderiam contar com recursos do Fundeb para isso? Senhor secretário, são essas as minhas questões. Eu aguardo aqui as respostas do senhor. Tem a palavra o secretário. Obrigado, deputado, pelas perguntas. Nos dá a oportunidade, a mim e a equipe, de esclarecer aqui bastante coisa. Em primeiro lugar, vamos enviar, sim, as informações solicitadas. Ainda hoje estaremos enviando tudo aquilo que foi solicitado. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar uma explicação mais geral, dizendo que grande parte das respostas aqui são respostas referentes à queda, seja da atividade econômica, em consequência, também uma série de outros efeitos, mas também queda do próprio ritmo de trabalho, por exemplo, em obras e concessões. Nós tivemos aqui uma paralisação de obras em alguns momentos que durou aí alguns meses. Isso foi uma questão de preservação de vidas, uma questão em que, num certo momento, a prioridade número 1 era salvar a vida das pessoas. Então, houve uma diminuição normal de ritmo. Não se pode considerar o ano de 2020 e esquecendo a pandemia. Não aconteceu. A pandemia foi um fator de fundamental importância na evolução de todos esses itens, principalmente do ritmo de atividade, seja do ritmo da economia, em alguns momentos,
seja também no ritmo de obras. Agora vamos voltar à questão, aí as questões orçamentárias, quer dizer, por que houve um resultado orçamentário superior ao previsto, né? E o resultado da receita também. De novo, a explicação aqui é todo um processo onde houve uma pandemia muito forte, e aí algumas previsões que foram revistas naquele período, evidentemente, foram levando em conta isso, e por razões diversas, felizmente, a economia reagiu muito rápido, e outras, infelizmente. Por quê? Pelas consequências. Eu vou falar um pouquinho sobre isso em seguida. O que aconteceu é que houve uma retomada forte da atividade no segundo semestre. Como eu mencionei, a atividade do Estado de São Paulo, então, possivelmente até apresentando, existe uma previsão que pode chegar até um resultado levemente positivo para o ano 2020, com o Brasil caindo 4,5%, mas o fato é que o país como um todo caiu. E o fato de São Paulo ter tido esse crescimento forte no final do ano, principalmente no mês de dezembro, gerando esse crescimento da receita, isso foi absolutamente imprevisto. E não havia como, inclusive, fazer um dispêndio desses recursos de forma eficiente, responsável, etc. Então, isso tudo levou a uma postergação do uso de uma parte desses recursos, que isso nos dá uma oportunidade agora para o ano 2021 de fazer todos os investimentos necessários agora na saúde, educação e segurança, além do fato de que nós teremos, portanto, um ano que se espera seja melhor. Apesar de que, como eu mencionei, infelizmente, esse aumento da atividade, esse aumento da circulação de pessoas no final do ano, conjuntamente com o fato que houve um aumento grande de circulação de pessoas em resultado das eleições, depois festa de final de ano, etc., tudo isso levou a um aumento do número de contaminações que está agora aparecendo, com efeito de hospitalização agora, etc. Isso pode levar a uma redução da atividade econômica no país no primeiro trimestre, em 2021. Isso é muito importante. Nós tínhamos uma previsão de crescimento e ele pode ser parcialmente frustrado com esse aumento muito grande de contaminações, etc. Então, nós tivemos um aumento muito, digamos, resumido, tivemos um aumento muito grande da atividade econômica no final do ano, aumento muito grande de circulação de pessoas, etc., e gerou, de novo, um aumento do número de contaminados que gera, em consequência, uma queda prevista agora para o ano de 2021. Vamos aguardar como é que isso se desenvolve. Eu gostaria de passar a palavra agora para o Roberto Iamazaki, que poderia nos fazer responder à pergunta específica referente às despesas, o que foi investido com as despesas de saúde no Estado de São Paulo. Roberto, por favor. Bom dia a todos, deputados. Eu confesso que eu não consegui compreender bem a colocação que o senhor fez, aí a pergunta, por favor, se eu podia repetir o ponto, por gentileza, que meu áudio ficou... Não sei se o Roberto apareceu, mas não apareceu o som. Você tá peço para que o Roberto coloque, por favor, a sua imagem aí. Obrigado, senhor Roberto. Oi?
Deixa eu colocar. Presidente, posso repetir a pergunta? Por gentileza, deputado Paulo Fiorilo, pode repetir a pergunta, por favor. Alô? Deputado Paulo, acho que travou a tela dele. Eu acho que... Roberto, eu não estou te ouvindo. Alô? Estão me ouvindo agora? Eu estou ouvindo o Roberto. Perfeito. Roberto, acho que a conexão do deputado Paulo Fiorilo se desconectou. Oi. Alô? Mas o Roberto eu estou ouvindo muito bem. Desconectou o deputado Paulo Fiorilo. Deixa eu ver. Ele voltou. Está sim. Está me ouvindo? Agora sim, por favor. A conexão da internet está oscilando muito. Eu vou deixar o meu celular conectado. Se cair, eu volto pelo celular. O senhor quer que eu repita a pergunta, senhor Roberto? Por favor, deputado. É que o meu áudio também não está muito... Está meio instável, então... Eu acho que o secretário pediu para o senhor responder exatamente sobre a questão da saúde. Eu disse que a Lei 173/2020, ela possibilitou recursos como suspensão da dívida e repasses maiores. A gente mesmo, o secretário, mostrou isso. A pergunta os recursos da dívida que a União repassou, preferencialmente, eles deveriam ser utilizados no combate à pandemia, conforme determina a lei. O governo cumpriu essa determinação? Quanto de recurso do Tesouro do Estado, em especial de recursos de impostos, foi aplicado no combate à pandemia da Covid-19? E quanto não foi aplicado e acabou no caixa do Estado? Se o senhor tem os dados daquilo que foi utilizado no combate à pandemia diante da medida adotada pela Lei 173. Deputado Paulo, eu tenho assim um dado, eu não vou conseguir precisar em termos numéricos, mas o custeio da saúde, ele teve um acréscimo por conta dessas destinações de cerca de 18%. O investimento subiu cerca de 26%, ou seja, isso é uma evidência clara de que aqueles recursos foram destinados para a saúde foram utilizados certamente no combate à pandemia. Né? Quer dizer, a própria Lei 173 destinou aquele valor de 1 bilhão, né, que foi cerca de 980 milhões, que foram parcialmente, ou grande parte disso foi destinado para a saúde, uma parte para assistência social, e a suspensão da dívida no início do processo também teve uma destinação. Então, em termos de valor, eu confesso para o senhor que eu precisaria levantar, me comprometo a passar, mas do ponto de vista prático, o que aconteceu de fato foi um acréscimo substancial nesses dois elementos, custeio e investimento, 18% e 26%. Senhor Roberto, só para ajudar, eu concluo, a Secretaria de Saúde aplicou 2,5 bilhões a mais que o orçado, 2,5 bilhões, sendo que 1,37 são de recursos federais e o restante do Tesouro do Estado. Desse modo, de recursos próprios, o governo paulista alocou apenas 1,17, o que equivale a menos de 10% dos recursos economizados com a suspensão da dívida. Eu gostaria muito que o senhor pudesse me explicar o restante dos recursos, por que eles não foram aplicados. Eu não tenho de pronto essa informação, deputado. Eu precisaria ver, inclusive, com a parte do planejamento, lá com a parte do orçamento, para concluir com eles qual que foi a destinação. Do ponto de vista prático, eu não consigo. Eu pediria ao senhor Roberto para que, então, pudesse depois, informe a comissão, através de um e-mail, esses dados, que aí nós encaminharemos ao deputado Paulo Fiorilo, sendo esse acordo. Pode ser, deputado Paulo Fiorilo? Acho que é mais fácil. Eu aguardo, inclusive, para poder questionar a Secretaria de Saúde e Planejamento sobre o uso dos recursos. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeito, obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado, presidente. Eu quero só mencionar um ponto importante aqui, referente ao que o Roberto Yamazaki está dizendo. Nós tivemos uma estruturação importante do Estado, muito positiva, que foi a criação da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão. Tá?
Então, uma boa parte dessas questões, toda a parte de alocação orçamentária, etc., hoje está com a Secretaria de Orçamento e Gestão. Tá? Então, por isso que o senhor Roberto mencionou que alguns dados específicos ele tem que pegar com essa secretaria. Evidentemente que vamos fornecer todas as informações, independentemente de serem agora não mais gerenciadas especificamente pela Secretaria de Fazenda e Planejamento, pela nossa responsabilidade frente, evidentemente, a toda a Assembleia Legislativa e a pergunta do deputado vai ser atendida prontamente. Nós vamos pegar todos os dados com a Secretaria de Orçamento e fazer esta resposta claramente em relação, portanto, aos gastos de saúde. Nós tivemos aqui, de novo, as perguntas que eu já mencionei de receita de concessões, que caiu, tá? E também houve uma baixa também nas PPPs, etc. E tudo isso é exatamente o resultado da queda da atividade e, principalmente, da pandemia. Quer dizer, a paralisação de muitas atividades durante alguns meses em função da necessidade de preservar vidas. Então, houve, de fato, uma queda geral que será, evidentemente, compensada agora no ano de 2021. Não tem dúvida disso. Evidentemente, sempre falo isso com um pouquinho de cautela, pelo aumento das contaminações, etc., e tudo o que pode gerar também de restrições à circulação das pessoas, etc., ainda no futuro. Mas, por enquanto, esperamos que não aconteça isso, que isso seja controlado. Agora começa um processo forte de vacinação, etc., e esperamos que tudo isso, então, seja devidamente nivelado digamos, o desempenho durante o ano de 2001 seja substancialmente melhorado. Eu tenho aqui, depois também que nós vamos encaminhar possivelmente a resposta, que é a questão, no caso da reforma tributária, eu peço de novo aí a colaboração do Roberto. No caso das receitas patronais, que houve uma queda na tributária, qual é exatamente a razão que nós temos para acontecer esta queda, na medida em que houve um aumento aqui de fato, das contribuições de um lado, do servidor, etc., mas houve aí uma diminuição em função de aspectos específicos. Roberto, por favor, você pode falar, pode passar a palavra para alguém mais que está presente. Na questão das patronais, basicamente, os maiores reflexos foram na queda da receita financeira em função da taxa de juros que está sendo praticado. Isso teve um reflexo bastante grande. E a segunda maior diferença é que no ano de 2019 foram feitas pelo Estado uma antecipação dos recebíveis do Banco do Brasil, né? E o TJ fez uma operação de cerca de 2,4 bilhões com o Banco do Brasil. Então, a diferença, na prática, foi em 2019. Em 2018, nós não tivemos esses eventos, e isso praticamente resultou numa diferença em relação a 2019 de cerca de 2,3 bilhões. Então, basicamente, foram esses dois eventos. Uma queda na receita financeira de cerca de 600 milhões, 700 milhões, e uma não realização de receitas junto ao Banco do Brasil, né,
no valor de cerca de 2 bilhões, o que aconteceu em 2019. Basicamente, são esses eventos que fizeram a diferença. Ok? Ok, eu quero, então, nesse momento, passar a palavra ao deputado Ricardo Melão, próximo inscrito, que tem o tempo regimental de 10 minutos. Se puder, deputado, como está dando a forma, fazer as perguntas e depois, obviamente, o secretário vai responder. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Paulo Fiorilo. Senhor presidente, no início o senhor disse que se houvesse questões ou novas questões, dentro do meu tempo eu ainda teria condições de perguntar ao secretário. Eu pedi para me reescrever, escrevi no chat. Queria saber qual é o encaminhamento que o senhor vai dar ao meu pedido, porque eu considero que tem pelo menos 2 questões que eu gostaria que o secretário pudesse responder. Então, se o deputado Ricardo Melão tem 3 minutos ao secretariado, me passa. Deputado Ricardo Melão, posso, então, escrevê-lo, então, terminar as perguntas? Pode o Melão fazer as perguntas. Eu faço Não, termina, eu prefiro, deputado Paulo Fiorilo, que até essa resposta saia do deputado Ricardo Melão, mas eu preferiria que Vossa Excelência já terminasse e aí a gente já partilha para o próximo deputado, acho que é mais fácil. Secretário, se o deputado Melão concordar. Pode ser, deputado. Então, com a palavra, o deputado Paulo Fiorilo tem 3 minutos. Não, secretário, rápido, não vou gastar os 3 minutos. Eu falei aqui dos programas de frente de trabalho, o governo Dória apresentou agora, semana passada, disse que enviaria o projeto para a Assembleia. Eu queria perguntar ao senhor, em que pese a proposta do governador, na minha opinião, é uma gota d'água no deserto, eu queria saber do senhor, se o senhor acha que é possível o Estado ter um programa de auxílio emergencial. A Prefeitura de São Paulo aprovou, outros estados aprovaram. O Estado de São Paulo, com superávit, com dinheiro em caixa, não apresentou um projeto ousado de proteção aos que mais precisam nesse momento. Pergunto, secretário, é possível que a gente tenha um auxílio emergencial no Estado de São Paulo para aquelas pessoas que mais vão sofrer com a redução do auxílio emergencial federal e com o aumento do desemprego e a miserabilidade? Essa é a questão que eu gostaria de colocar ao senhor e reforçar aqui os meus 2 pedidos, esse do investimento na saúde, porque eu não sou um negacionista, entendo a importância de combater a pandemia com vacina, com distanciamento, com isolamento e com lockdown quando for preciso. E queria dizer mais, nas questões ali de alienação, talvez, quando o senhor enviar as informações, fosse importante a gente poder comparar como é que é possível as questões ligadas aí ao mercado imobiliário ser tão bom para alguns e ruim para o governo. O governo não conseguiu vender imóveis e tem gente comprando imóveis adoidado em Brasília, no Rio de Janeiro. Então, eu gostaria muito que depois o senhor Roberto pudesse detalhar o que aconteceu com o Estado de São Paulo que não alcançou a alienação de bens, a venda de imóveis. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, 2 pontos importantes. Em relação à questão do auxílio emergencial, houve, de fato, um superávit, mas, de novo, o superávit foi em função de uma recuperação grande da atividade no final do ano, e, portanto, não era previsto. Isso é a primeira questão. Segundo, nós temos agora, no ano de 2021, um desafio. Quer dizer, nós temos aqui um aumento de contaminações, etc. A situação não é totalmente previsível. Então, é muito importante o uso consciencioso e cuidadoso, principalmente desses recursos, que foi superado do ano de 2020, porque nós podemos ter um problema aqui em 2021, principalmente porque não teremos, novamente, a transferência governamental, federal, da 173. E pode haver uma frustração de atividade em função do aumento da pandemia novamente em 2021. Portanto, não é um momento, no início do ano, numa situação imprevisível como essa, de nós tomarmos a decisão de despender esses recursos como eles
fossem, de fato, um recurso superavitário de 21. O ano de 21 ainda é um ano altamente imprevisível. Esse é o primeiro ponto, então, nós temos que ter condições, o Estado, de preservar suas obrigações fundamentais na saúde, na educação, na segurança pública das pessoas nesse período e em todas as demais áreas de atividade do Estado, né? Transporte metropolitano, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, etc, etc, etc. Em resumo, o Estado tem que manter a sua responsabilidade fundamental. E isso aí, portanto, envolve agora um uso cuidadoso dos recursos, porque nós podemos entrar agora numa euforia e dizer, olha, houve um saldo no ano passado, esse saldo está sobrando este ano, vai ser consumido, a atividade está tudo muito bem, etc. E vamos usar esse recurso como uma coisa muito importante, que é o auxílio emergencial, mas que pode faltar depois para recursos talvez ainda mais dramáticos na saúde, segurança, etc. Em relação a esse ponto, eu gostaria de adicionar que a responsabilidade do auxílio emergencial é do governo federal, que, inclusive, fez um aporte aí substancial de auxílio emergencial e está discutindo no Congresso Nacional agora a extensão disso para o ano 2021. Por quê? Porque a Constituição Federal ela estabelece que o governo federal tem a prerrogativa, né, única de emissão de dívida. Então, o governo federal pôde, no ano 2020, de ter um déficit primário aí de 743 bilhões de reais, quase 800, e ele pode fazer isso porque ele tem condições do governo federal de emitir dívida. Tá? E, portanto, tem essa possibilidade e essa responsabilidade. Por outro lado, os governos do Estado não podem emitir dívida. Então, nós não podemos dizer, tem aqui algo importante, vamos fazer, e depois falta recursos em áreas fundamentais. Portanto, o que nós temos é trabalhar todos juntos aí para apoiar o Congresso Nacional, aqueles que estão lá trabalhando pela concessão do auxílio emergencial agora, durante o ano de 21, porque é a fonte viável de recursos, é exatamente o governo federal que tem a possibilidade, portanto, de emissão de dívida. Podemos até propor, discutir isso, uma possível mudança da Constituição, que eu acho muito difícil. Outros países têm isso, né? A possibilidade de Estado emitir dívida, em alguns até municípios. No Brasil, não, é absolutamente proibido. As dívidas têm que ter obras, destinações específicas com instituições financeiras. Em resumo, o Estado não pode emitir título. Né? Então, esse é o ponto fundamental aqui. E vamos trabalhar com o Congresso e vamos esperar que seja aprovado isso. Em relação à questão aqui dos imóveis, né, eu gostaria de então, dar aí as informações à Sua Excelência, no sentido de que os imóveis que estão sendo comercializados, né, quantidade, etc., são imóveis normalmente em áreas afluentes da cidade, em áreas de expansão, né, em áreas que estão se desenvolvendo nos últimos anos ou décadas. Né? Então, esses são os imóveis que estão sendo buscados, e principalmente como resultado da pandemia, está se buscando muito, inclusive, em áreas de menor densidade. Né? Então, tem até, mesmo na Avenida Faria Lima, existe uma certa disponibilidade de imóveis, empresas que estão buscando áreas fora de São Paulo, pessoas buscando condomínio, por exemplo. Condomínios subiram muito de preço, fora de São Paulo, fora da metrópole, fora aqui do centro metropolitano. Então, esse é um fato colocado, mas não só. Né? Os imóveis, em geral, de áreas afluentes que estão crescendo, foram objeto dessa demanda mesmo na área do centro metropolitano. Agora, o centro da cidade, onde se concentra a maioria dos imóveis do Estado, infelizmente não há essa demanda. Não é possível se em algumas áreas da cidade simplesmente tem uma sala lá do Estado, que está lá há muitos anos, por alguma razão,
e simplesmente vão vender essas áreas, perfeitamente, não precisa ter gente comprando. O deputado mencionou, com razão, que tem muita gente comprando, mas não das áreas centrais da cidade, infelizmente. É um problema, eu, aliás, conheço muito bem o centro de São Paulo, não só pelo fato que a Secretaria da Fazenda está no centro, ali na região Pestana, junto da Praça da Sé, mas também o fato que eu fui aí durante muitos anos presidente da Associação Vivo Centro de São Paulo e trabalhei muito nos projetos de recuperação do centro metropolitano de São Paulo, principalmente no centro histórico. Mas é um processo, digamos, demorado, etc. E o fato é que a tendência hoje de compra ainda são para as regiões em expansão, aquelas regiões que não estão no centro histórico ou no centro expandido, né? Que também chega até a Avenida Paulista, etc., alguma coisa. Mas é que a grande demanda é fora, mesmo no centro. Basicamente é isso, deputado, e vamos enviar, mais uma vez, todas as respostas aí demandadas, e o senhor sinta-se perfeitamente à vontade para solicitar esclarecimentos, pode me ligar, estamos à discussão, a equipe toda está aí, né? Seja o Roberto está aí nessa área, seja inclusive lá a Secretaria de Orçamento, que eu posso acionar para as respostas também necessárias dele, seja na nossa área de arrecadação tributária, sinta-se à vontade de perguntar tudo mais que for conveniente ou necessário na sua avaliação, que estaremos prontos para responder, seja por escrito, a todas as perguntas que eu mandar, seja verbalmente, se quiser me ligar também, sinta-se à vontade. Obrigado. Secretário, muito obrigado. Eu farei isso para a gente poder aprofundar a questão do Fundeb, a questão do déficit e uma outra questão que eu coloquei e a gente não teve a oportunidade de dialogar. Então, eu vou procurá-lo com certeza. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Paulo Fiorino. Passa a palavra ao deputado Ricardo Melão. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, secretário, pelo comparecimento hoje a esta comissão. E, na verdade, eu tinha umas 5 perguntas, mas o Paulo Fiorino já contemplou várias delas, as perguntas dele, então, restaram poucas, serei bem breve e objetivo. Primeira questão é sobre o superávit, que o senhor mesmo comentou aqui na sua apresentação, e saiu aí amplamente noticiado pela imprensa, né, que São Paulo acabou com dinheiro em caixa. Eu queria entender, né, e a gente sabe que sempre quando tem um superávit, também existe uma lista de restos a pagar que fica para o ano seguinte. Eu queria saber quanto que está previsto, ou foi previsto agora para 2021, de restos a pagar, se o senhor teria, ou alguém da sua equipe, como enviar para essa comissão qual é a lista dos restos a pagar. E uma outra pergunta é sobre os desafios agora para 2021. Eu gostaria de saber se existe alguma reforma nova sendo elaborada aí pelo governo ou pela secretaria que envolva, por exemplo, o ITCMD, que ficou de fora do PL 529, né, que acabou sendo excluído, ou mudança de regras dos servidores públicos, uma reforma administrativa que, de fato, contemplasse aí mudança de regras no serviço público, enfim. Era isso. Obrigado. Passa a palavra ao secretário. Pois não. Obrigado, deputado. Nós temos aqui a questão do superávit, que é exatamente a grande questão, já fomos discutido, de novo, já temos discutido de novo, foi um aumento muito forte da atividade e da arrecadação durante o final do ano. Por exemplo, a arrecadação de dezembro foi bastante acima daquilo que tinha sido projetado, e isso levou, não só dezembro, os anteriores numa escala menor, os outros meses anteriores, mas o fato é que dezembro foi o pico. E nós tivemos aí, portanto, um reequilíbrio, digamos, da arrecadação para o ano. Nós esperávamos uma queda, chegando num certo momento até
prevê uma queda aí de 11% na arrecadação total aí de cerca de 18 bilhões de reais apenas no ICMS, e no pior momento da crise, e isso acabou gerando, na realidade, pelo aumento da arrecadação, um equilíbrio no final, no sentido de que não houve uma queda em relação a 19 em termos nominais. Se levarmos em conta IPCA, etc., houve sim uma queda real, não subiu tanto, mas houve um pequeno aumento nominal, o que foi extremamente positivo, muito menor do que se esperava. Isso gerou, obviamente, um bom problema, que é no final do ano não havia como despender esses recursos de forma séria, responsável e eficiente, né, em benefício da população do Estado e das obrigações também do governo. Portanto, isso gerou um aumento de restos a pagar e nós tivemos aqui, portanto, uma mobilização aqui importante que nós agora temos que estar planejando isso de dispêndios, etc., eficientes agora durante o ano de 21. Por que é um desafio? Tá bom, desafio bom, porque tem despesa, tem receita, de novo, porque o ano, a previsão era muito positiva, o crescimento da economia brasileira de 3,5%, São Paulo crescendo mais, até do que isso, 5%, um pouco mais. Agora, com o aumento da contaminação ainda imprevisível, onde nós vamos parar, na medida que isso agora só será combatido, de fato, pela vacinação, a vacinação, evidentemente, tem um ritmo normal de conseguir vacinar as pessoas, etc. É um processo que não pode ser atropelado. Está se fazendo vacinação em diversos situações, cada vez mais fazendo drive-thru, usando estádios, usando todas as áreas disponíveis, né, da cidade, no sentido de vacinar o maior possível de pessoas, um esforço extraordinário do Instituto Butantan. Mas, de novo, isso aí, nós teremos isso, de um lado crescendo a curva vacinada, de outro lado crescendo muito a curva de contaminado, na medida que, num certo momento, a população do país achou, né, julgou que esse problema do Covid é uma boa parte, não todos, evidentemente, mas uma certa parcela, principalmente mais jovens, um número muito grande de pessoas pensaram, julgaram que isso estava resolvido, voltaram às suas atividades normais, etc. E isso gerou um aumento de contaminações. Então, nós temos que, em primeiro lugar, ver aí como é que se desenvolve isso. É preciso muito cuidado aí nas projeções para o ano de 21, sobre o que fazer exatamente com isso. Portanto, essas perguntas específicas, etc., o que vai se fazer exatamente aqui, com essa a pagar que serão pagos, mas o que é que vai ser gerado ainda de restos a pagar, o que vai ser investido. Um pouco de cuidado com isso, porque nós estamos ainda aqui, né, no início do ano, no primeiro trimestre ainda, e tem ainda um desafio muito grande pela frente, que é essa evolução da pandemia e, portanto, com os efeitos aqui específicos nessa questão. Antes de eu passar a palavra aqui, de novo, para a equipe, para a questão específica da previsão de restos a pagar, eu vou solicitar para o Roberto encaminhar essa resposta, juntamente com a equipe. Nós temos aí as questões das reformas. O deputado pergunta se nós faremos uma nova reforma administrativa e, principalmente, ou já houve uma pergunta até previdenciária. Nós temos aqui,
Portanto, que olhar isso é uma coisa que está objeto de discussão, mas olhar isso com muito cuidado é uma coisa importante até saber que o deputado tem uma visão favorável a isso, ou contempla essa possibilidade, melhor dizendo. Agora, digamos, a reação à reforma administrativa atual é bastante complicada nesse momento. Por exemplo, a reforma administrativa de corte de despesas, etc., de benefícios de funcionários, etc., fechamento de fundações, fechamento de empresas, isso tudo aí está sendo feito o máximo possível. Não há muito espaço para cortar, mas não há mais muita empresa para ser fechada. Tá certo? Então, nós temos aí uma situação, nesse aspecto, para ser feito com um pouco de cuidado, porque não há mais muita coisa a fazer que demande uma reforma administrativa. Tem um grande projeto à frente, temos um projeto agora que está caminhando, que é exatamente a alienação do controle da EMAI, mas isso não depende da reforma administrativa. Né? E o projeto à frente, que vai demandar ainda muita discussão, muitas questões aí referentes à capitalização da Sabesp, de novo, não era o momento de fazer isso no meio da pandemia, de discutir esse assunto, mas existe agora a contratação de uma consultoria, possivelmente uma consultoria internacional, estamos escolhendo, mas um concorrente forte aí o IFC, que é o International Finance Corporation, da agência do Banco Mundial. De qualquer maneira, é um consultor que vai fazer aí todo um estudo sobre as melhores alternativas para a Sabesp. Não envolve diretamente a reforma administrativa. Agora, a reforma administrativa, onde ela, de fato, gera resultado, mas também uma discussão muito séria, né, que é a questão do corte de benefícios tributários. Foi feito um corte rigoroso, um corte linear de benefícios tributários, e isso tudo gera uma situação em que está gerando uma reação muito grande de determinados setores. Né? Que tem hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, o coordenador da administração tributária, Gustavo Lei, que não pôde estar presente, porque está o dia inteiro atendendo os setores da economia que tiveram corte de benefícios, e que é um problema. E é sério isso de fato tem sido discutido com toda a seriedade, etc. Eu não passo preparado completamente para responder qualquer pergunta da área. Mas, de qualquer maneira, isso mostra que estamos aí, neste momento, não me parece, mas vou levar essa sugestão, isso pode ser objeto nesse momento de implementação dessa reforma administrativa, com tanta reação na economia, e nós temos que olhar isso com seriedade, não é simplesmente, não atende ninguém, não, eu acho complicado, pelos efeitos econômicos, etc. Então, nós temos que olhar isso com seriedade, como estamos fazendo, e acho um momento complicado para se fazer uma nova reforma administrativa em cima dele. Mas, de qualquer maneira, é uma opinião importante, porque isso, nós estamos trabalhando duro para equacionar todas as questões, todos os problemas, etc. Poderemos chegar. E vamos analisar também se há outro espaço fora da questão do corte de benefícios, se há espaço para se fazer aí uma reforma administrativa adicional. De qualquer maneira, aceitamos sugestões. Sinta-se à vontade, por favor, para nos mandar sugestões específicas, né, que poderiam ser objeto de uma nova reforma administrativa. Não há dúvida disso. E em relação à questão dos restos a pagar, eu não sei se o Roberto Yamazaki já tem a resposta pronta ou se ele prefere mandar isso depois para o deputado.
Deputado, pois não, deputado Ricardo, na mesma apresentação, já está explicitado lá o resto a pagar não processado da ordem de 18 bilhões, tá? Já está sendo considerado, quando se calcula a dívida consolidada líquida, ela é considerada no cálculo. Não está, evidentemente, o resto a pagar não processado, que não entra nessa... Roberto, o senhor coloque a sua imagem. Pois não, desculpe. Então, repetindo, no demonstrativo aqui da dívida consolidada líquida, já lá apresenta o resto a pagar não processado, que está na ordem de 18 bilhões, não considera esse quadro, evidentemente, o que são os restos não processados, que estão na ordem de 5,2 bilhões, e sim, a gente pode mandar aí a discriminação, a detalhamento, caso o senhor precise. Aí, tá? Se eu puder mandar por e-mail, alguma coisa aí, a gente responde prontamente, tá bom? Maravilha, agradeço, Roberto. Secretário, quanto às sugestões de uma eventual reforma administrativa, não havendo aumento de alíquotas de impostos importantes que influem sobre o consumo, que vão prejudicar as pessoas, principalmente aqueles que mais precisam, obviamente a gente tem todo o prazer em sugerir, principalmente no que se referir a corte de despesas que nós entendemos que não são necessárias, ainda mais num momento como esse de pandemia. Então, fico feliz aí e agradeço muito o convite. Obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado. Então, mais uma vez, como não há mais inscritos, quero, então, portanto, agradecer, secretário Dr. Henrique Meirelles, a toda a sua equipe aí pelas informações prestadas, que foram divulgadas aqui para os deputados e que pode sempre contar aqui com a Assembleia Legislativa para que a gente possa encontrar aí formas unidos, o Executivo e o Legislativo, para a gente poder resolver todas as questões, principalmente no momento de pandemia que estamos vivendo. Então, agradeço mais uma vez sua presença e a presença de todos os deputados e sua equipe. Obrigado. Agradeço a todos e também fico muito honrado e à disposição de todos. Obrigado. Senhores deputados, eu gostaria, antes de nós encerrarmos, só falar com todos, eu acho que aproveitando que nós estamos numa sessão aberta, eu queria convocar a todos, um minuto após essa comissão, para tratarmos sobre o requerimento 1 de 2021, de minha autoria, deputado Wellington Moura, para a convocação do senhor Paulo César Tagliavini, superintendente da DER, com o objetivo de prestar atenção à comissão informações sobre as obras da DER, em especial dos projetos das vicinais, e também da duplicação da estrada M. Boi-Mirim, que, determinada pelo Tribunal de Contas, a suspensão da concorrência para as obras de duplicação e melhorias do trecho. Deixar todos os deputados cientes do seguinte: nós, a comissão, solicitou o encaminhamento para o convite do secretário, foi um pedido do deputado Paulo Fiorilo, deixar registrado isso, porém, não houve nem resposta da parte deste senhor Paulo César. Então, diante disso, e todos os deputados estavam aqui cientes, que se ele não aceitasse o convite, e muito menos, acho que desrespeita essa casa e os parlamentares, e não nem responder ao convite, vamos então fazer uma convocação. Então, deixo registrado aqui o porquê que nós vamos então convocar um minuto após. Mas quero então encerrar essa comissão, agradecer mais uma vez a presença do secretário Henrique Meirelles, que sempre foi solícito a esta comissão, em dar todos os esclarecimentos necessários. Obrigado, secretário, mais uma vez, e toda a sua equipe. Não havendo mais nada a tratar, então, nós encerramos essa comissão e voltamos daqui a um minuto. Muito obrigado. É um prazer enorme, como eu disse, de estar aqui. E, realmente, é um dos momentos mais importantes, que eu acredito, da atividade de alguém que ocupa um cargo público, principalmente na área financeira, mas não só, exatamente de prestar todos os esclarecimentos ao Poder Legislativo, e é sempre, para mim, um momento importante e relevante que eu levo com a maior atenção e seriedade. Mas é uma grande satisfação encontrá-lo. Muito obrigado. Até a próxima vez.
secretário, obrigado a todos os deputados presentes. Podem continuar na mesma sala, a gente só volta daqui a 1 minuto. Obrigado a todos. Senhor presidente, a gente já saiu do